faleceu, tá no hospital, antes de retirar do hospital, antes de chamar a funerária, peça ao hospital para fazer um exame de eletrocardiograma ou eletroencefalograma para testar a morte real, tá? Existem mortes que não são a real. Existe a morte real, a morte transitória, a morte aparente, tá? E a morte que a gente ainda consegue reanimar, né? A transitória é a experiência quase morte, que já é considerada como morte transitória, né? A medicina já considera aquela pessoa que vai lá no túnel. Ah, eu fui no túnel, eu vi Jesus, eu vi todo mundo e voltei. Né? A medicina já considera por quê? Alguns pacientes que foram estudados voltaram comentando coisas que os médicos só falaram entre eles. Meu Deus. Contando coisas que o médico... Eu me arrepio, minha perna arrepia todinha. Contando coisas... Eu acho isso muito incrível, sabe? Assim, o Anthony falou a morte, esses a dias. espiritualidade, é tudo, né, Antônio? É tudo... É muito incrível, dá vontade de ficar o tempo todo tentando estudar, tentando entender, porque a gente vive no meio disso. Sim. E aí, a pessoa volta de lá e fala, não... Mas como você me prova? Tem aquele filme, né? A Libélula, começa tudo por aí, né? Que a Libélula tinha essa questão da experiência de quase morte. E aí a pessoa volta, não, o senhor esteve aqui, o senhor estava fazendo tal coisa. O senhor mexeu no telefone, sentou ali, mexeu aqui, e aí começaram a considerar, né? A morte aparente, na época, antigamente, diz que ainda existe, né? Conversei com o rapaz da Por isso é que eu deixo África. claro, eu quero ser cremado, porque se não fizer nada disso aí que você tá falando, queima. Porque aí não tem rápido, erro. né? Você já imaginou isso tudo que você tá falando? Eu tenho vida, aí eu fui, transitória. De repente, me enterram. Porque tem, né, os caixões, Sim, né? sim, não. A morte aparente, no caso, Pelo amor de Deus. O filme É Freira, não tem lá na sepultura, o padre não cai na sepultura e não toca o sino, né? Na Idade Média tinha Que era muitas assim, né? Era doenças assim, que né? causavam a morte aparente. A catalepsia, a mosca de Tsetse, né? Que ela causava um sono profundo. Muitas pessoas foram sepultadas até descobrirem que não estavam mortas, estavam em um sono profundo. Entendeu? Então tem coisas... A catalepsia é campeã de tudo, né? Ela é mais falada, mas existem outras patologias. Tem substâncias, não tem? Que você pode injetar que te dá o estado de morte, mas você volta depois de determinado tempo? Eu não sei o nome, mas tem. Aí depois vai com adrenalina, né? Tem faz alguma coisa que adrenalina e a pessoa reanima. Sim. Se não existissem, as literaturas já não consideravam. Claro. Então, se não existisse a morte real, aparente, transitória, não consideravam, É uma né? evolução de aprendizado, né? E a morte real, a gente só tem certeza quando há total parada das funções vitais. Funções vitais, batimentos cardíacos e funções cerebrais. Houve a morte cerebral, não adianta mais. Agora somente doação de órgãos. Morte cerebral é irreversível, né? O coração, algumas vezes dá para, né, desfibrilar e vai lá e a pessoa faz a ressuscitação daquela pessoa. Mas a morte encefálica não tem como. Então hoje há essa questão, né? Então existe isso. Faleceu, gente. Ó, eu quero que venha. Ah, mas aqui não tem eletrocardiograma, não tem eletroencefalograma. Eu não tiro daqui. Sim, espera. Enquanto vocês não me mandarem uma unidade móvel com um eletrocardiograma ou eletroencefalograma para eu saber se a minha mãe realmente está morta. Porque muitas pessoas já foram sepultadas realmente vivas. Pelo amor de Deus. Né, de tanto sepultar, antigamente, dessa questão da Idade Média, surgiu o velório de 24 horas. Pra quê? Eu tenho 24 horas pra saber se ele vai levantar. Então o velório começou Era pra se esperar os sinais da morte, isso. Entendi. Pra se esperar em 24 horas os sinais da morte, pra se ter certeza de que aquela pessoa estava em óbito. Então surge os velórios, né? À luz de velas. Vamos ficar aqui 24 horas com essa pessoa em cima da mesa, né? Que antigamente não era na urna, era colocado na urna na hora do sepultamento, esperando, sem tamponamento, esperando aquela pessoa ali. Era a pessoa, morreu. Era uma espera. Põe aqui, era uma espera, sala de espera. vamos velar. Entendi. Mas uma hora ela acontece. Sim. Dia e hora pra nascer. Inevitável. Dia e hora pra morrer, né? Só existe aí um intervalo que a gente tem que viver da melhor forma, porque daqui a pouco o Papai do Céu chama a gente tem que ir. É o único convite que a gente não pode recusar, né? E aí ele vem buscar e pronto.